Olá, queridos alunos do nono ano, estou aqui novamente com vocês. Sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Na aula anterior, nós estudamos sobre vozes verbais. A nossa aula de hoje não será sobre gramática normativa. Hoje nós vamos falar sobre práticas da cultura digital. A cultura digital, ela se expandiu principalmente nas últimas décadas, né? Então hoje, muitas pessoas têm acesso à internet, às redes sociais, e nós vamos falar um pouco dessas práticas. No ano passado, nós já estudamos alguns textos da cultura digital. Estudamos, por exemplo, o meme e o GIF. Hoje nós vamos falar de práticas que temos dentro dessa cultura digital. E aí, gente, por meio da nossa aula de hoje, você também você pode fazer uma autorreflexão sobre o seu comportamento nas redes sociais diversas que temos aí na cultura digital, tá bom? Então vamos iniciar. Nesta aula, estudaremos sobre como nossos comportamentos nas redes sociais revelam nossas opiniões, nossos posicionamentos em relação a temas polêmicos, delicados e o modo como as pessoas observam essa movimentação de curtir, comentar e compartilhar. Então vocês vejam que aquilo que é publicado na internet é colocado, mesmo que você omita apenas para amigos, mas você está expandindo aquilo que você posta para um grupo de pessoas, né? Que aquilo pode ser copiado, printado e colocado em outros lugares. Então, o nosso comportamento, nosso comportamento nas redes sociais, nessa prática, na cultura digital, revela muito sobre nós, sobre os nossos gostos, sobre aquilo que não permitimos, aquilo que não gostamos, os nossos posicionamentos políticos, aquilo que você faz, né? Quando você coloca isso na internet, então você está expandindo, você está mostrando um pouco de si, um pouco do seu posicionamento, um pouco dos seus gostos. Vamos lá. A partir daquilo que é postado, é claro que isso não é uma regra, mas é um ponto de partida. É possível perceber pontos de vista políticos, opiniões pessoais sobre acontecimentos do país, ou simplesmente ser neutro e nunca se envolver em discussões ou postagens polêmicas. Há sim aqueles que possuem uma rede social, mas que não se posicionam sobre determinadas coisas, ficam de maneira neutra. Hoje nós vamos analisar essas práticas. Vamos falar sobre curtir, comentar e compartilhar, a fim de que a gente possa observar os limites existentes entre o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio. E para a gente iniciar, vamos ler o conceito para que você saiba a diferença entre essas duas expressões. O que é o discurso de ódio? É considerado um tipo de violência verbal e a sua base é a não aceitação das diferenças, ou seja, a intolerância. Entretanto, quando falamos de diferenças, o foco dessa prática se dá, em sua maioria, naquelas ligadas a aspectos de crença, origem, cor, etnia, gênero, identidade, orientação sexual, etc. Então, o discurso de ódio é a não aceitação dessas diferenças. E o que é a liberdade de expressão? Consiste na garantia de livre manifestação, na proteção jurídica de um espaço para que cada indivíduo possa se exprimir socialmente e no direito de se pronunciar ou de se manifestar de qualquer outra forma. Nós, por exemplo, colocamos, né, aquilo que achamos conveniente, comentamos na cultura digital, né, em redes sociais, por exemplo. Só que você é responsável por aquilo que comenta. E o que você está comentando, essa sua prática na cultura digital, se trata de uma liberdade de expressão que não fere os direitos constitucionais estabelecidos, ou é algo que fere, porque você possuiu a liberdade de expressão, só que você não pode ferir esses direitos constitucionais. Na internet cada vez mais estão sendo descobertos crimes cibernéticos, pessoas que pensam que se escondem atrás de uma tela, mas que são descobertas pela polícia. Vamos lá. É importante que a gente entenda os limites entre um e outro,
para que evitemos crimes na internet. Reflita: a liberdade de dizer o que penso me dá o direito de ofender o outro? Olha o meme, vamos ler esse meme. Irônico mesmo é pessoas querer combater discurso de ódio com discurso de ódio. É o que acontece muitas vezes. O que você entende da leitura desse meme? É irônico pessoas quererem combater o discurso de ódio com discurso de ódio. Querem colocar, né, que as pessoas devem respeitar as diferenças, porém, muitas vezes acabam agredindo verbalmente, pela escrita, as pessoas que têm discurso de ódio. Então, acabam também reproduzindo o discurso de ódio. O que seria combater discurso de ódio com discurso de ódio? Exatamente isso que eu falei. Agredir verbalmente, ferir, né, constitucionalmente outra pessoa que também utiliza do discurso de ódio nas redes sociais. Conseguem perceber como os limites são bem aproximados? Vamos lá, nós vamos ler um comentário na internet que é real, foi um fato, realmente foi postado, e vamos comentar sobre ele. Olhem só, né, o texto de Clóvis Bavaresco, comentado por ele. Não maltrataram ela? Não a estruparam com violência? Não mataram nenhum parente dela? Que pena, ela deveria sofrer na carne. Esse é um recorte de uma postagem feita por um senador, referindo-se a uma deputada. Veja que ele lamenta o fato de ela não ter sido maltratada ou estuprada. E isso em uma rede social. Sabemos que o Brasil é um país com alto índice de feminicídio e outras violências. Nesse caso, a postagem é dirigida a uma pessoa específica e não conseguimos ver a quantidade de curtidas ou compartilhamentos, porque ele postou diretamente para uma pessoa específica. Agora eu pergunto para vocês, essa postagem se trata de liberdade de expressão ou discurso de ódio? Você observa o quanto de violência está escrito nas palavras desse homem para essa mulher? Vamos lá, vamos continuar. Existem também as que são direcionadas a grupos determinados. Veja o print abaixo. Nós temos aí, você observa a rede social de uma pessoa e ao lado tem comentários a respeito dele. Né, pelo estilo das fotos, já determinaram algumas coisas sobre ele. Olhem o que as pessoas comentam. Depois falam que não há cura para o que não é doença. Se isso aí não for distúrbio, é o quê? Cara, chorei de rir. Deus me perdoe, não aguento. Sem brincadeira, se eu tivesse algum negócio, eu iria pedir todas as redes sociais da pessoa antes de contratar. Hoje em dia, existe o alto risco de você tomar um processo caso queira demitir um gay ou um negro. Acho que deve ser uma nova espécie de demônio que surgiu nesses tempos. Então vocês veem a total falta de respeito, a ignorância, o desrespeito as diferenças que essas pessoas comentaram. E vocês vejam que não se trata apenas de uma ou duas, e sim muitas e muitas pessoas, que é o que nós vemos nessa prática da cultura digital de comentar o discurso de ódio reproduzido por milhares de pessoas que incitam o ódio, né, por conta das diferenças que nós temos. Vamos lá, aqui é possível observar os comentários que atacam a pessoa do perfil por ser negro e gay, estabelecendo uma relação da aparência com distúrbio ou doença. Outro usuário deixa claro que nunca contrataria uma pessoa negra ou gay, pois depois seria difícil demitir. Comentários totalmente ofensivos e criminosos. Nesse exemplo, é possível observar que há curtidas e reações nos comentários, ou seja, existem outras pessoas que concordam com esses pensamentos ou acham engraçado. Então vejam, gente, que não é só a prática de comentar que revela, né, um pouco sobre as pessoas nas redes sociais, e sim também a prática de curtir e compartilhar.
Dependendo da reação que você coloca na curtida, seja um curtir, um amei, uma reação de assustado, de raiva, demonstra, revela o seu posicionamento acerca daquele comentário. Vamos lá. É imprescindível que antes de comentar ou compartilhar algo nas redes sociais, passemos o conteúdo pelo crivo da ética e do respeito. Será que vou ofender alguém com o que vou escrever? A pessoa vai gostar ou se sentir mal a partir de determinado comentário em uma foto sua? Muitos danos podem ser causados a partir das redes sociais. Nós vimos já muitas situações de pessoas que se suicidaram, que entraram em depressão ou outra coisa muito ruim aconteceu por conta de sofrerem ataques nas redes sociais. E por mais que muitas vezes você não consiga ser empático, se colocar no lugar do outro, pense, você gostaria que fizessem isso, comentassem alguma coisa que te constrangesse numa rede social? Vamos lá, vamos observar o caso do menino Adriel, que mantém uma página onde divulga conteúdos e resenhas sobre os livros que lê. Ele recebeu as seguintes mensagens: porco gordo, eu achava que preto era para estar cavando mina, não lendo. Para de ser trouxa e volta para a sua realidade, seu merda. Você foi criado para ser pobre e preto. Imaginem, gente, quão absurdo é esse tipo de comentário. Em pleno século XXI, pessoas ainda são racistas? Atualizem-se. Insultos acabam com o psicológico de pessoas fracas. Esse tipo de coisa não me abala em nenhum ponto. Aliás, tenho orgulho de ser negro. Foi a resposta que o menino Adriel deu a esses comentários, gente. Esse comentário foi mandado no chat de conversa e o menino publicou com sua resposta. Felizmente, o garoto disse que não se abala, mas sabe que outras pessoas podem ter o psicológico destruído com esse tipo de insultos. O menino recebeu o apoio dos usuários das redes sociais e doação de muitos livros. Hoje, já existem leis que punem os crimes de internet. Porém, se vocês fizerem uma pesquisa, verão que esses atos são comuns, diários e recorrentes, por meio de perfis, fakes ou grupos que têm como objetivo espalhar o ódio nas redes. É uma prática pautada pela intolerância ao que é diferente. Gente, quais as consequências de curtir ou compartilhar postagens que contêm discurso de ódio? Em que se pode resultar? Os botões de interação são formas de manifestações não verbais, como eu falei para vocês. Curtir, amar, assustar-se, ficar com raiva, colocar uma reação de algo, né, que você viu, demonstra aquilo que você sente em relação àquela postagem. Ou seja, se é curto é porque gostei, se compartilho é porque acho legal e quero que mais gente veja. Assim, ao interagirmos com postagens que carregam esse tipo de conteúdo, estaremos colaborando para a continuação e divulgação desses crimes. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, que nós, prestemos mais atenção nas nossas reações nas redes sociais, nos nossos comentários, naquilo que é postado, para que a gente não incite o discurso de ódio e que não faça discurso de ódio nas redes sociais. Assistam esta aula novamente. Acessem o portal Eduque Acre. Obrigada.